Bom, olá pessoal, meu nome é Brenda e eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre metais pesados no solo e práticas de remediação ambiental. E o meu grupo, né, é composto pelo Alexandre, por mim, pelo João Paulo, pela Maria Cecília e pelo Rafael da Inês. Então, vou iniciar aqui falando para vocês um pouquinho sobre os principais EPTs, né? O que são esses EPTs ou metais aí pesados, né, que a gente fala? Os EPTs são elementos potencialmente tóxicos, né? Então, quais são esses elementos potencialmente tóxicos aí presentes no solo, que podem estar presentes no solo, né? Então, arsênio, cádmio, cobalto, cobre, cromo, chumbo, níquel, zinco, né? Todos esses elementos, eles estão presentes no solo de forma natural ou como fonte antropogênica, né? Agora, falando um pouquinho para vocês sobre as fontes, né? O solo, ele já tem EPTs naturalmente, né? Porque vem da intemperização da rocha. Então, ocorre a intemperização da rocha, a substância, né? O elemento, ele vai para o solo e vai passar a ser considerado ali um elemento do solo, né? Então, a gente tem essa fonte natural, que é a do material de origem, e geralmente eles estão em teor baixo aí no solo. A gente tem também aí as fontes antropogênicas, né, que são com a ação do homem. Quando a gente tem aí um EPT, né, de fonte antropogênica, já começa a se tornar um pouquinho mais preocupante, porque geralmente essas fontes antropogênicas, elas extrapolam os teores aceitáveis, né? Alguns estados, né, eles têm aí um teor aí que é aceitável, né, que é aceitável mesmo dentro ali da legislação deles. E quando esse teor ele passa, né, do que é indicado, já começa a ser considerado uma contaminação do solo, né? Então, essas fontes antropogênicas, geralmente, elas estão associadas com a contaminação do solo. E aí, como é que é, né, a movimentação do EPT no solo? Como a gente sabe, o solo é formado por agregados, né? E os agregados, eles têm os macroporos e os microporos. Os macroporos, eles são responsáveis aí pela drenagem, né, de água dentro do agregado. Então, os EPTs, eles podem ter dois caminhos. Eles podem se mover pelos macroporos e pelos microporos. Quando eles se movem pelos macroporos, que são situados aí na parte externa dos agregados, eles conseguem lixiviar mais facilmente, né? Então, o caminho deles é mais rápido, eles atingem mais rápido o nível freático, o que é muito preocupante, porque quando o metal ele atinge o nível freático, ele se espalha com maior facilidade, e isso não é desejado. A gente tem também, né, ele pode se movimentar também pelo interior dos agregados, que são os microporos, né? E aí ele pode, lógico, lixiviar, mas ele também pode, né, ali dentro dos microporos que tem função de armazenar água, né, para a nutrição da planta, ele pode lixiviar, mas ele também pode ser ingerido aí pela planta, caso tenha alguma raiz dentro desse agregado. Eles podem ser ingeridos por minhocas, e isso faz com que esse metal ele passe para o nível trófico, né, da cadeia. Olá, pessoal. Agora eu vou falar um pouco sobre os metais pesados no organismo. Por que existe toda essa preocupação, né, com os metais pesados no solo, com a quantidade de metais pesados, né, não somente para o ambiente, mas também para os seres humanos, para as pessoas. Os metais pesados no solo, eles vão contribuir, né, muito para a quantidade de metais pesados no organismo. Então, os metais pesados no organismo, eles têm efeito cumulativo, os quais perturbam por gerações. O que seria isso? Né? Eles vão acumulando no organismo das pessoas. Então, ao longo da vida, a quantidade de metal pesado que chega no organismo do indivíduo, ele vai se acumulando e ele pode causar intoxicações crônicas, além de doenças neurológicas como Alzheimer, Parkinson, autismo. Então, no começo da vida, né, até os 30, 40 anos, as pessoas podem estar com a saúde ok, achar que não tem nada no organismo e chegando à terceira idade, pode aparecer doenças como Alzheimer, Parkinson e até o autismo, que são relacionadas a esses metais pesados no organismo. Então, é preciso ter um controle do teor de metais pesados no solo para que isso não ocorra, né? Então, o teor de metais pesados no solo vai influenciar tanto no ambiente quanto na saúde da população. E evitar que esses metais pesados cheguem ao lençol freático
para não causar esses danos, utilizando o solo como um filtro. Então, o solo ele tem o poder de ser um filtro desses metais pesados e impedir que esses metais pesados cheguem ao lençol freático. Agora, dando continuidade ao seminário, eu vou estar comentando sobre os fatores relacionados à mobilidade no solo. A mobilidade, primeiramente, é a capacidade dos íons dos elementos químicos de se locomoverem nos perfis do solo, mas dependem dos tipos de textura, minerais presentes, matéria orgânica e até mesmo do pH. Falando sobre essa mobilidade, é levada em conta a quantidade e a qualidade da argila e seus tipos. Quanto à quantidade, é sabido que dentre areia, silt e argila, a argila apresenta menor tamanho, 0,002 milímetros de diâmetro, apresentando a maior superfície de contato e cargas em um mesmo volume de solo, ou seja, maior quantidade de agregados do solo também. Por isso que é dito que a quantidade de argila é maior que a de silt e areia, porque para o mesmo volume de solo é uma maior quantidade. Devido à quantidade elevada de cargas nos solos argilosos, pode ocorrer a adsorção dos elementos possivelmente tóxicos, porém é de baixa estabilidade. Por exemplo, se for empregada adubação com cálcio 2+, ou até mesmo feito a calagem, os íons de chumbo na forma de chumbo 2+, serão deslocados para a solução do solo e serão lixiviados. Lembrando que essa capacidade filtrante é interessante, mas como foi dito no exemplo, é de baixa estabilidade. Trazendo já em mente possíveis remediações, que serão expostas no decorrer do seminário. Agora, no mais, a qualidade da argila. Lembrando que o que foi dito é a quantidade de argila no solo. A qualidade interfere diretamente na capacidade de troca catiônica. Exemplo: rochas como esmequitita têm 100 centimol de carga por quilo de solo. A caulinita, 15 centimol de carga. A gibsita, 5 centimol de carga. Percebe-se que para a mesma porção de argila pode-se evidenciar diferentes quantidades de carga no solo. A primeira, 100 centimol, a segunda, 15 centimol e a terceira, 5 centimol. Isso que quer dizer o tipo de argila. Para a mesma porção de argila, diferentes centimols de carga. O tipo de argila está diretamente ligado com a qualidade. Argilas silicatadas e os óxidos de ferro e alumínio são argilas, como já foi dito, porém diferem uma da outra. Enquanto os silicatos apresentam 100 centimol de carga, os óxidos contêm 5 centimol de carga para a mesma porção de solo, ou seja, argila também. Logo, os silicatos são de filtro maior, mas menos estáveis, e os óxidos têm filtro menor, mas são mais estáveis. Agora falando dos fatores relacionados à mobilidade no solo, dando quantidade de matéria orgânica. Assim como a fração mineral argila, a matéria orgânica também tem efeito de filtro no solo. O que ocorre com a matéria orgânica é semelhante com o que acontece com a argila, que é as trocas iônicas. Essas trocas acontecem com as cargas de resíduos de decomposição ou que serão decompostos no caso da matéria orgânica. A quantidade e tipo de matéria orgânica é dependente de qual matéria foi decomposta e também por qual micro-organismo. Sendo assim, as quantidades variam também se o solo é muito intemperizado, e os tipos geralmente são biomassa viva, resíduos frescos e o mais decomposto, humus. Falando da quantidade de elementos possivelmente tóxicos no solo. Metais pesados são comumente encontrados no solo como sódio, potássio, bário, titânio, alumínio, cromo, cobalto, ferro, cálcio, zinco, cobre, magnésio. Porém, as quantidades dependem de sua fonte,
que pode ser natural, ou seja, vindas do material de origem, mas, desculpa, mas também fontes antropogênicas, como agrícola, residencial e industrial. Sabendo o comportamento dos EPTs no solo, como eles atuam e se movimentam, por exemplo, a gente já começa a ter algumas ideias de remediações para fazer, para que a gente evite que o material pesado chegue ao lençol freático, né, utilizando o solo como um filtro, né. Sabendo a importância das cargas do solo na absorção para que não aconteça lixiviação, né? A gente já começa a pensar em algumas remediações. Uma delas é a mistura de material, vou tirar aqui da frente, é a mistura de material, né, do solo arenoso com o solo argiloso. Bem, de antemão já vou falar que essa prática é cara, é uma prática cara e pouco viável, porque você consegue fazer em uma área pequena, né? Mas nada mais é do que você pega um solo com uma baixa fertilidade, que tem poucas cargas, com muito macroporo, por exemplo, então solos litorâneos, né, com muito macroporo, que facilita essa drenagem, essa lixiviação, né, dos EPTs, e você mistura, você incorpora um solo com muito teor de argila, né, vocês incorporam, misturam esses dois solos para que você comece a ter uma quantidade de carga no solo. E também tem que levar em consideração a qualidade da argila. Por exemplo, você pega uma argila silicatada, né, localizada em solos jovens que sofreram menos intemperização, né, essa argila possui grade 2:1, ela tem uma grande capacidade de absorver esses EPTs, por causa da grande quantidade de carga negativa, ou seja, ela possui muita carga negativa, porém, essa ligação é uma ligação fraca que eles fazem, não é uma ligação estável, né? Agora você pega os óxidos de ferro e alumínio, que tem solos mais intemperizados, solos mais velhos, ela absorve menos EPTs por causa da menor quantidade de carga negativa. Porém, ela forma ligações mais estáveis. Isso é explicado por causa que é formado por esferas internas, né? Então, tem que levar em consideração aí, tem esses contrapontos. Bom, então, se você já viu a importância da carga do solo nesse controle, então já também começa a pensar na matéria orgânica, porque bem sabemos a matéria orgânica forma cargas, né? Então, uma alternativa também de remediação é você incorporar restos vegetais, né? Estercos, bovino, sei lá, estercos, né? Para gerar essas cargas no solo também. Tem aqueles produtos do ácido úmico, que nada mais é a matéria orgânica bruta, né? Já começa a já começa a pensar nesses tipos de remediações. Outro também é o aumento do pH. Olha, o carbonato que você aplicou na calagem, e a hidroxila vai reagir com H+ do solo e vai liberar uma carga negativa, né? No caso que o H+ estava ligado no coloide, ele vai sair, vai voltar para a solução do solo, vai reagir com o carbonato ou com a hidroxila, e você vai liberar aquela carga do coloide que pode depois absorver, né, um EPT. Então, você aumentando esse pH, aumentando a fertilidade, os sítios de adsorção. Além disso, quando você faz a calagem e preocupa, por exemplo, levando o pH até a 7, você consegue também fazer plantios para usar as plantas mesmo como fitorremediação, para elas absorverem esses materiais pesados e depois você pega essa. Mas eu vou falar mais para frente no próximo slide sobre fitorremediação, então segura um pouco, né? Mas esse aumentar o pH do solo é uma remediação aí que vale a pena falar. Outra remediação é
são os íons acompanhantes. Por exemplo, você aplica o fósforo na área e ela vai reagir com chumbo, formando a piromorfita, né? Um cristal estável, nada solúvel, né? Que vai evitar essa percolação, essa lixiviação do material pesado no solo, né? Bom, agora sim, falando da fitorremediação, como eu tinha dito há um pouco tempo atrás no slide passado, né? Nada mais é do que você utilizar plantas para controlar a quantidade de EPTs no solo. As plantas mais utilizadas são essas: milho, girassol, algodão e sorgo, né? Mais para frente, nós vamos falar sobre um artigo que nós encontramos que avaliou qual planta teve o melhor desempenho nessa absorção. Depois que essa planta absorve, você retira ela e leva ela para um local adequado, né? Dá um fim adequado a ela. Dando continuidade nesse tema, né, da fitorremediação, a gente trouxe aqui hoje um artigo científico que fala da avaliação de espécies vegetais na fitorremediação de solos contaminados por metais pesados. Então, o que seria essa fitorremediação, né, que já foi explicado anteriormente? É uma cura do solo, então é a retirada de metais pesados do solo através de vegetação, através de plantas que realizam esse processo. Nesse artigo científico, teve alguns pontos, foi comparado a ação do girassol, do sorgo, do milho e do trigo na retirada de metais pesados no solo, e teve como conclusão que o girassol se destacou em relação às demais espécies em reduzir a concentração do metal cobre no solo. Então, o girassol foi a espécie que conseguiu mais tirar metais pesados e limpar esse solo mesmo em relação aos demais, no caso, milho, sorgo e trigo. Então, o principal metal pesado que ele tirou do solo foi o cobre. O milho, ele foi a espécie que apresentou maior produção de biomassa seca e maior eficiência em translocar os metais cobre e zinco para a parte aérea. Então, o que o milho fez? Ele translocou o metal pesado do solo para a parte aérea e para a parte aérea da planta, né? Que foi no caso do cobre e do zinco. E a fitorremediação, ela pode ser uma técnica viável, pois além de recuperar a área, ela promove uma revegetação no local, é de baixo custo e fácil de implementação. Só que a fitorremediação, ela é uma técnica pouco estudada ainda, então ela é uma técnica recém-estudada, ainda precisam de muito mais estudos para chegar numa conclusão de qual espécie vegetal, em qual situação ela vai conseguir reduzir mais ainda a concentração de metal pesado no solo e qual espécie ela consegue reduzir. Nesse caso desse experimento, o girassol foi o que mais se destacou em relação às outras cultivares, mas o milho também teve uma porcentagem de retirada de metal pesado do solo muito boa, que ele conseguiu tirar o cobre e o zinco do solo e levar para a parte aérea da planta. No mais, era isso a nossa apresentação. Muito obrigada pela atenção de todo mundo. Se caso alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no Class, pode mandar no WhatsApp, chamar o Alexandre, a Brenda, o João ou o Rafael, e a gente conversa mais e tira as dúvidas desse assunto. Muito obrigada.